Salve galera, tudo bem? Professor Michel Gomes aqui na área com vocês. Comentário de hoje no nosso canal aí de aulas e também em nossa plataforma educacional online é sobre o realismo e naturalismo. Pois bem, quando se fala no Enem desse tema de alta relevância, de alta incidência, perceba que o realismo, naturalismo, ele vai se manifestar na Europa e depois aqui no Brasil, na segunda metade até o final do século XIX. Eu peço até que você, já para aumentar o seu repertório sociocultural, que você desde já faça uma leitura e faça uma pesquisa nas obras representativas, nas obras canônicas para o realismo, que são as obras Madame Bovary, tudo bem? Madame Bovary, que pertence ao autor francês chamado Gustave Flaubert, legal? Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e também faça aí uma busca pela obra chamada de O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Então, para aumentar aí novamente o seu repertório sociocultural, faça aí uma pesquisa e uma leitura de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e também da obra chamada O Primo Basílio de Eça de Queiroz. Pois bem, atentar no Enem que o realismo, ele é uma arte, ele é uma mentalidade, ele é uma ideologia, ele é um comportamento antirromântico. O realismo, ele se propõe a fazer uma oposição e uma crítica com veemência, uma crítica voraz à literatura romântica, por ser demasiadamente sentimental, subjetiva, emotiva, idealizadora, promotora da alienação social, promotora, né, de uma arte superficial voltada para o sonho, para a fantasia e para a imaginação. São as características da arte romântica que o realismo virá a criticar, virá a debochar, virá a ridicularizar. Pois bem, em contrapartida, o realismo, ele é uma arte que propõe uma visão de mundo pautada pela racionalidade, pela objetividade, pelo comportamento e pela visão pragmática, ou seja, prática, direta, racional e objetiva do homem e da sociedade. O ser humano deve ser estudado, analisado sob a ótica da razão, da ciência, da objetividade e do pragmatismo, sem idealização. A proposta do realismo é mostrar a vida como ela é e as pessoas tal qual realmente elas são. Uma visão nua e crua sobre o ser humano. O ser humano que é mau, que mente, engana, rouba, trai, dissimula e é capaz de matar para alcançar os seus objetivos, que são individualistas, gananciosos, vaidosos e materialistas. O realismo, ele é uma literatura também voltada para a denúncia e para a crítica social. É uma literatura voltada para o engajamento, ou seja, o autor, ele analisa, ele estuda, expõe e critica as mazelas sociais. Ele expõe a fome, a pobreza, a miséria, a violência e a desigualdade social, de maneira cínica, irônica, debochada e altamente negativa, altamente pessimista. A visão do realismo é uma visão desencantada em relação à natureza humana, é uma visão descrente sobre o ser humano.
Essa é a tônica das obras do célebre autor Machado de Assis. O Machado, de maneira sutil, ele tem uma visão pessimista, uma visão desencantada sobre o ser humano. O Machado expõe de maneira irônica como o ser humano ele está numa decadência moral ininterrupta ao longo da história. Pois bem, na questão da arte, eu quero que você perceba aí na imagem que para você agora é apresentada a obra chamada Os Quebradores de Pedra, que pertence ao pintor chamado de Gustave Courbet. Perceba que na obra Os Quebradores de Pedra, Gustave Courbet, ele mostra o trabalho árduo, o suor, o trabalho braçal, o trabalho que deixa a pessoa extenuada, o trabalho que corrompe o ser humano. Perceba que o realismo ele vai denunciar a desigualdade, a disparidade socioeconômica que é ocasionada a partir da Revolução Industrial e da ascensão do capitalismo e, por consequente, da classe burguesa que promoverá essa desigualdade socioeconômica como práticas como a mais-valia. Então, a mais-valia, ela promove esse distanciamento entre a classe proletariada, que é submetida a trabalhos árduos e insalubres, que promovem a sua degradação física, assim como promove a sua degradação moral, quando ele é sujeito à fome, à pobreza, à miséria e à violência. O realismo ele promove na arte o que nós chamamos de realidade fotográfica, ou seja, mostrar a vida sem filtro, sem retoque, sem a idealização. Lembrar também na prova do Enem que o realismo ele é uma literatura anti-burguesa e, por consequência, anticapitalista. Os valores da classe burguesa, que são valores de vaidade, riqueza, luxo e ostentação, são valores duramente aí criticados pelo realismo, embasado em autores como Karl Marx e Engels, em obras como o Manifesto do Partido Comunista. Perceba, quais são os valores da classe burguesa? Dinheiro, aparência, ostentação, e também critica-se o casamento. O casamento é uma instituição burguesa, demagoga e hipócrita na visão do realismo, pois para os autores realistas o casamento ele é o antro do adultério, e o casamento sob a capa do amor, na verdade ele é uma artimanha, ele é um projeto político e econômico. O casamento é uma negociata, o casamento é um negócio, e o casamento promovido buscando a ascensão socioeconômica acaba desembocando, acaba culminando no adultério e na traição. Então, o adultério, por sinal, é o tema central aí de obras como O Primo Basílio e também a Madame Bovary, que nós já estamos aqui na aula de hoje. Além do casamento, o realismo também faz uma crítica à igreja e não aceita a fé, a religião, a crença religiosa. O realismo é baseado nas teses da ciência e da razão. Prefere o cientificismo do que a crendice do sobrenatural, da lenda ou da espiritualidade. O realismo ele caminha mais para o lado do ateísmo e do materialismo histórico e rejeita a crença na fé, critica a igreja, é uma arte anticlerical e também critica a burocracia das repartições públicas que, tal qual o casamento,
é uma instituição falida aí na visão fria, na visão mecânica, na visão dura, na visão pessimista das obras do realismo e também do naturalismo. Pois bem, para exemplificar aí o realismo naturalismo, eu peço que você atente aí na tela agora a imagem de uma questão da prova do Enem, uma questão voltada para a obra que inicia o realismo brasileiro, que é a obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Perceba aí que na obra o fragmento fala: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada mais, nada menos. Resumidamente, o jovem Brás Cubas era um personagem de comportamento romântico, por isso duramente criticado. Brás Cubas era jovem, imaturo, inconsequente, impulsivo e apaixonado. Ele se apaixona, tem um arroubo juvenil, uma paixão por uma messalina, uma cortesã, uma prostituta chamada de Marcela, mais velha, mais experiente e altamente manipuladora, usando o corpo, a aparência e o sexo para seduzir o jovem Brás Cubas. Lembra que para o realismo não existe o amor sincero. Existe o interesse pessoal, econômico e sexual. Na verdade, o homem busca gozo, sexo, prazer. Ele é movido pelo instinto primal, animalesco, sexual. E o amor, ele é uma mentira, o amor é uma farsa, o amor é uma ilusão. Brás Cubas roubava dinheiro do banco, ele falsificava a assinatura do pai em cheques e fazia retiradas financeiras para comprar joias para a sua amada Marcela. Mas quando o pai tem notícia que o filho lhe roubava, o pai prende Brás Cubas, manda prendê-lo e depois manda ele estudar direito em Coimbra. Ele vai para Portugal ser advogado. Porém, ele acreditava que Marcela iria acompanhá-lo. Mas quando revela que não tem mais dinheiro, ela fala que se não tem dinheiro, acabou o amor, acabou a relação. Então era tudo interesse dissimulado com a palavra amor. Pois bem, então baseado aí no enunciado da questão, vamos lá. O que pede aí o Enem para nós? Vamos lá. De acordo com esta passagem da obra inaugural do realismo no Brasil, pode-se antecipar a visão irônica, cínica, debochada, crítica de Machado de Assis sobre as pessoas e a sociedade. Assinale a alternativa coerente sobre o texto em questão. Letra A. O amor é fruto de interesse e compõe o pilar das instituições hipócritas como o noivado, o namoro e o casamento, é a mais coerente. B. O amor, se sincero, supera todas as barreiras, inclusive as financeiras não. Para o realismo, o amor não supera nada, o amor é uma ilusão e que sem dinheiro não há relacionamento. Então está incorreta aí, letra B de bola. C. Diz que há um caráter conciliatório e fraterno entre a relação familiar pai e filho. Não, o pai exerce o seu poder patriarcal, se impõe sobre o filho e de maneira energética, de maneira autoritária, vai mandar ele estudar em Coimbra. Letra D. Havia medo de que a marginalidade envolvesse os jovens daquela época. Não havia medo. Há a denúncia da marginalidade que há nas classes sociais. Letra E. O amor era glorificado? Jamais. O amor, ele é depreciado, ridicularizado aí na estética do realismo. Portanto, aí, letra A é a nossa alternativa correta em avaliação. O realismo, ele tem uma ramificação que é chamada de naturalismo. O naturalismo, ele representa, ele traz consigo todas as características do realismo, exagerando-as, levando-as ao extremo, e ao mesmo tempo o naturalismo crê
que o homem está submisso às forças da natureza, que o ser humano é naturalmente agressivo, mau, animalesco, grosseiro, bestial e selvagem, e então o naturalismo passa a analisar o homem sob a ótica das ciências naturais. Daí nasce o romance de tese. A literatura, ela passa a ser obras que defendem teses da ciência. Então o ser humano ele passa a ser analisado sob o prisma do cientificismo, do positivismo, do darwinismo, lamarckismo e sob a ótica, do determinismo e do hereditarismo. Então, por exemplo, autores como Darwin, Lamarck, Mendel, Augusto Comte, Taine, são autores da ciência cuja literatura passa a defender, por exemplo, o hereditarismo. O homem está determinado a ser aquilo que sua condição genética lhe impõe. Se o seu pai foi um assassino, tendência a ser um assassino você terá. Se a sua mãe foi lavadeira, tendência a ser lavadeira você também terá. Então o homem é produto, é determinado pelo meio social que ele ocupa. Exemplo, se você mora num gueto, numa favela, você vai ser cerceado a ser traficante ou um ladrão. Então perceba que para o naturalismo não existe o livre arbítrio. O homem é produto do meio social no qual ele está inserido. Tudo bem? Amigos, olha só. Eu peço que vocês também, atentem e façam a leitura da obra chamada O Cortiço, de Aloísio Azevedo, obra essencial para o seu vestibular, para que você tenha êxito no seu Enem, e peço que você também, para aumentar o seu repertório sociocultural, que você assista ao filme chamado Memórias Póstumas, baseada na obra de Machado de Assis, e também assista o filme chamado O Primo Basílio, uma adaptação brasileira da obra de Eça de Queiroz. Tudo bem? Amigos, se inscreva no nosso canal para ter as dicas valiosas aí para a prova do Enem. Segue o professor Michel no Instagram, @Prof. Michel Silva Gomes, e também visita e faça a sua inscrição na nossa plataforma educacional. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, dá o seu like, faz a sua inscrição e deixa lá o seu comentário, que eu vou lá e vou atender qualquer dúvida que você tenha sobre Enem e vestibular. Muito obrigado a vocês, até a próxima aula, até o próximo encontro. Obrigado aí, gente. Tchau.